bate-papo e os bons amigos. Sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, diretamente aqui dos estúdios da Coractiv em Alphaville. E temos aqui um convidado muito especial. Ricardo Paes, seja bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Gratidão. Nosso mestre inefável, Fábio Góes. Cara, uma honra. É uma honra te receber aqui. Você é um cara super talentoso, já falei isso pra você muitas vezes e não preciso chover no molhado, né? Mas eu quero saber um pouco dos seus trabalhos, cara, seus trabalhos artísticos agora. Mas antes da gente falar desses trabalhos, eu sei que você cresceu aí num meio que tem muita arte envolvida e tal. Queria que você começasse a me falando quando começou essa veia artística, do que nasceu isso, né? E como você incorporou isso na sua vida artística agora? Então, eu acredito que é muito pelo lance do meu pai. Meu pai é músico, tem uma banda há quase 20 anos, né, na cidade de Osasco, Banda O Sapão. E minha mãe também sempre foi desse movimento, da rapaziadinha hippie, que cresceu ali nos anos 90. E eles sempre foram muito envolvidos com cultura e sempre foram muito envolvidos com arte. E eu acho que isso desde do princípio, desde quando eu nasci, eu sempre estive envolvido com isso, direto ou indiretamente. Os ensaios da banda do meu pai aconteciam na casa dele, então quando eu tava lá, obrigatoriamente eu tava nos ensaios. Tava correndo ali no meio correndo e chutando os instrumentos e... mais atrapalhava do que ajudava, também não tinha uma noção das coisas e não queria aquilo porque era justamente uma coisa que me atrelava ao meu pai. E naquela época eu acho que eu queria um lance de me dissociar da imagem do meu pai, entende? E aí eu não queria exatamente trampar com música ou ser músico. E acho que isso acontece de fato com a minha aproximação do saudoso mestre Bilo Mariano, que foi ali na Taberna dos Cunha, no início de 2017, eu já estava cantando, e aí comecei a tocar violão, e aí toquei lá a primeira vez com o Max Fairbanks, com o nosso Reinaldo Luiz, com o Gandaia. Tive a oportunidade de fazer um dos últimos sons com esses caras aí, antes de começar esse lance deles todos falecerem, né? Dessas lendas de Osasco. Meu, rapaziada da pesada, né? Assim, são contemporâneos meus, a gente tocou muito juntos nessa galera, né? Saudosos mesmo, quando você fala saudosos, a gente tem uma saudade de apertar. Imenso. E você falou aqui muito de você queria dissociar um pouco dessa outra parte, de estar ali com seu pai e tal. Quando chegou nesse momento que você falou assim, não, agora eu quero trabalhar essa outra parte, como é que você começou a visualizar esse negócio como trabalho? Eu tive muitas conversas com muitas pessoas, por privilégio de ser filho de músico e conversar com essas pessoas sobre o que me incomodava, que era esse lance da associação e de que nunca ia conseguir construir uma coisa de fato e estar estabelecido de fato se fizesse um trampo só com música. Aí o Vagué me chama a primeira vez pra gente fazer o Maria Joana, né? Que era um espetáculo que a gente rodava, eu e o Vagué fazendo a direção musical, e as minas, Fabi, Marcela Roenen, as Veras, enfim, Raquel Matias, enfim, a Fabi, minha madrasta, e, enfim, a gente rodou muito tempo isso, e aí eu comecei a sentir que eu tava... E já nessa parte aí com o teatro, Sim. né? Aquela parte ali no teatro. Que foi quando eu consegui me sentir pela primeira vez Ricardo Paes produzindo algo sem estar diretamente associado ao trampo do Sapão, meu pai, ou associado ao trampo da banda O Sapão, que também fiz parte de certa forma. Tocou também um pouco ali, né? Sim, toquei, fui baixista, fui guitarrista da banda durante um tempo, mas brevemente. E aí foi isso, rodei o Maria Joana, e isso já no final ali, durante 2018, final de 2018, início de 2019. No início de 2020 estava aparecendo umas apresentações pra gente fazer. Foi. E, basicamente, pandemia. Chegou a pandemia. Tá ligado?
E chegou a pandemia, pum, fiquei isolado em casa, perdi o meu avô. E graças a um grande amigo, conheci uma pessoa lá de São Paulo, que se tornou uma grande amiga na época, e começamos a fazer música juntos. E fizemos a Na Imaculada, que é essa banda que tenho hoje. Vamos chegar agora nesse momento aí, na Imaculada. Principal trabalho? Sim. Principal trabalho? Sim. Conta um pouco aí de como começou na Imaculada e aonde vocês chegaram agora e onde vocês pretendem chegar. Porque esse é um... Né, eu sei que existem algumas fases, né? Então, como é que começou essa parte aí? Você falou que foi começando a escrever as letras com sua parceira. Mas aí, efetivamente, foi a partir de quando? Então, engraçado. O primeiro show que a gente fez foi lá no espaço, como chama lá? Ali do lado da sua casa? A área livre, ali, a área de lazer. No Temporim. Municipal, Antônio Temporim. Antônio Temporim. O primeiro show da Na Imaculada foi ali, primeiro de dezembro de 2021, que foi quando você fez o encontro que você fazia lá com os músicos. Vocês tocaram lá depois seu projeto com o Vagué. Foi muito legal aquele dia. E acho que a formação começa a se consolidar de fato e a gente começa a encarar isso de uma forma mais séria depois do dia 1º de maio de 2022, que foi o primeiro show que a gente fez, eu e Pietro, que é o baterista até hoje, ali na Praça Rio Xingu, Praça Ilha de Tapajós. Ilha de Tapajós. Que é ali na rua, no final da rua Rio Xingu, no Iapeí, né? A gente, carinhosamente, as pessoas vão me odiar de falar, carinhosamente a gente chama de Praça do Vagué. Praça do Vagué, pô. Claro. Eu nem sabia que o primeiro show de vocês tinham sido lá. Olha lá. Que coisa interessante, cara. No festival que eu fazia na rua aqui. Esse ano eu vou fazer novamente. Vai chamar o Festival Manabeira do Som, você já está convidado, tá bom? Na Imaculada está convidadíssima para fazer. A gente vai fazer 10 anos de Manabeira do Som e vou fazer um evento na rua. Então, já estou convidando os caras que vêm aqui, né? Então, você já está convidado. Se foi o primeiro, agora vamos fazer um barulhão. Para atorar. Enfim, chegamos aí em 2022, rodamos esse primeiro álbum que a gente gravou lá ali no Alto da Lapa, num estúdio que chama Family Mob. E gravamos uma sessão de 8 horas, um álbum de 8 músicas, gravamos uma música por hora, assim. Foi uma loucura. Legal pra caramba. Foi uma coisa bizarra. Conseguimos um desconto lá, pagamos 600 conto, foi da hora. E, mano, a gente lançou essas músicas geraram uma pequena repercussão lá em São Paulo. A gente começou a fundar uma cena com mais umas 3, 4 bandas que chama-se Pós-Pandêmica, que é a Na Imaculada, Desatentos, Tubo de Ensaio e D'Artagnan, começaram esse lance. Fazer uma cena. Há uma cena, sim, que chama-se Pós-Pandêmica, né? E que um jornal lá da cena deu o nome, o Desconhecido Juvenal deu o nome de Pós-Pandêmica. E, enfim, rolou esse lance, a gente começou a fazer show em bares como Picles, ali na Vila Madalena, Porão da Cerveja e etc., Cardeal Pub. E em 2023 a gente decide gravar o segundo álbum. E a gente não soltou o primeiro álbum, porque a gente teve um problema com essa ex-integrante que me ajudou a fundar Na Imaculada. E ela acabou se retirando do projeto. E achamos por melhor, ali numa das últimas conversas, vamos deixar essas músicas guardadas. Se chegar um dia e nós todos estivermos confortáveis, a gente paga uma mix, uma master, a gente só termina de gravar as vozes e solta isso. Ou seja, o seu segundo é o primeiro. O meu segundo é o primeiro. Ah, legal. O meu segundo é o primeiro. O seu segundo é o primeiro. Sim. Então não tem esse negócio, se fizer sucesso, o segundo é o Mamonas Assassinas. Fala assim, não. O cara perguntou pro Mamonas uma vez se o sucesso assustava ele no segundo disco. Ele falou assim, não, eu gravei o segundo primeiro, agora que eu vou fazer o primeiro. Então, vocês já fizeram o primeiro, já vão fazer o segundo. O segundo vai ser o primeiro, né? O sucesso do segundo não nos assusta. Não vai assustar nunca. Mas legal, então vocês lançaram esse segundo, então? Estão lançando agora? A gente tá lançando ele agora, a gente já lançou 3 singles dele, ele tá previsto agora pro final de maio, início de junho, né? Esse início do segundo semestre. Chamar como? A Cor Mais Próxima do Cinza. É um trabalho a respeito das minhas primeiras perspectivas a respeito de São Paulo e as minhas interações com as pessoas de lá.
É um nome dado pelo meu irmão, Cauã Gonçalves Aguiar, que é um grande poeta lá de São Paulo. E, enfim, é um trabalho que fala a respeito disso, da rua, da vivência da rua, do lance de eu ter pisado na Faria Lima a primeira vez pra tocar, tá ligado? De eu ter descido no Terminal Pinheiros a primeira vez pra tocar. Eu não tinha ido pra lá. Eu fui lá e comecei a ir pra São Paulo com esse âmbito da exploração e da guerrilha da música underground, que saiu daqui de Osasco e que foi pra lá pra galgar meios, tá ligado? Eu vou fazer um adendo aí, porque esse é um papo que eu gosto muito, assim. E como é que está essa cena underground agora em São Paulo? Você está muito inserido nela, que eu vejo aí alguns vídeos, acompanho muito seu trabalho, né? Gratidão. Acho sensacional, assim, acho que você tem uma das vozes mais legais aí da atualidade, né? Obrigado. Potente, vibrante e com bastante presença de palco. Isso é uma coisa que pouca gente tem. E você tem de sobra, né? E, cara, super talentoso. Como está essa cena agora? Tem muita gente, a música não para nunca. Eu acho engraçado quando há uns 6 meses atrás, uma jornalista, representante do Hits Perdidos, veio entrevistar a gente e perguntou se o rock havia morrido, né? E eu perguntei pra ela se ela conhecia o Travis Scott ou o Playboi Carti, né? Que são essa rapaziada do trap, enfim. A gente tá todo mundo junto. A cena não tem distanciamento. Eu acabei de fazer um show, participar do show do Trash. Gelo Geleia, meu grande amigo. E que tava lá com a Ana Bru, que é uma rapper de BH, tá ligado? Da favela da Pedreira. E que a gente é amigo do Talim, que a gente é amigo da Nina Maia. E que a gente é amigo do Sonsecas. A gente é amigo de todo mundo. E todo mundo tem esse lance de... tentar se ajudar pra galgar as coisas juntos, tá ligado? Tem um lance de uma construção coletiva. A cena não está pulverizada, é isso, Não, né? não, Ela tá, pelo que você está me falando, mais então, unida do que inclusive, nunca. isso que além de estar unida, você conseguiu trazer outros elementos para. Antigamente a gente, eu vou falar de antigamente porque eu lembro que teve uma época assim, pô, rock, quem não fosse preto não era rock, era outra coisa. Aham. E vocês estão aproximando essas tribos, vamos chamar de tribo, porque eu sou velhinho, então dá para falar de tribo, né? Claro. Tá aproximando essa galera de outras vertentes para uma coisa só? Então, o nosso lance é fazer um movimento. A minha ideia inicial é da construção de um movimento. Assim como foi o movimento modernista, assim como foi o movimento tropicalista, a gente quer fazer um movimento agora que une vários tipos de segmento, assim como tá o Mourinho aí agora com nós, que é um cineasta, a gente tem a rapaziada do segmento da literatura, a gente tem a rapaziada do audiovisual, a gente tem a rapaziada das artes visuais, tá ligado? Que constroem com a gente, que somam com a gente, que compartilham com a gente, tá ligado? Então, assim, já não falamos só de música, estamos falando Não, de arte de a uma gente forma. tá falando De uma arte de uma forma completa. De né? todas elas. A audiovisual, ela sensorial, Sim. musical e aí vai. Sim. Né? E falando já dessa mistura aqui, não dá mais para classificar com o nome de alguma coisa, tipo rock, reggae ou qualquer coisa. Dá Então, para classificar? Ou não? não, eu creio que, tipo assim, na biografia, e aliás, citando o maravilhoso e ilustre Urso, que foi a pessoa, né, Ayrton Moraes, que foi a pessoa que me apresentou essa palavra antropofagia, eu creio que eu faço esse tipo de música desde que nasci, né, que é a música universal, como o Hermeto chama, só que eu prefiro chamar de antropofagia, que é esse movimento do Mário de Andrade, da rapaziada da Semana de Arte de 22, que eles se organizaram e decidiram que eles iam consumir a cultura do mundo e vomitar aquilo. Sem descaracterizar a nossa própria cultura. Vomitar aquilo e botar aquilo pra fora de todas as formas e jeitos, da maneira do nosso país, com a nossa expressão, com a nossa verdade. É isso, fazer entende? pegar, trazer essa cultura do mundo toda e sem perder a nossa raiz, a nossa qualidade brasileira. Sim. É isso. Eu tenho uma banda de rock progressivo que toca bossa nova, jazz fusion, heavy metal, forró, samba rock. Tá tudo tá misturado ligado? no contexto. Sim, e
E é isso. No fundo, eu acho que a grande graça da nossa geração é justamente a gente não fugir do lance de a gente tá aqui pra fazer tudo, e se for pra gravar um trap, se for pra gravar um rock, se for pra gravar um pagode, a gente pula na bala do mesmo Engraçado jeito. que a gente tava falando isso fora do ar ali Sim, agora, que é sobre isso, né? Que assim, eu tava falando que pra mim a música é muito maior que uma denominação, que um ritmo, talvez, né? As pessoas perguntam pra mim se eu toco rock, eu falo, não, eu toco música, porque eu acho que a música é muito maior que isso. Eu toquei 22 anos numa banda de forró, eu toco uma banda de rock que fala em português e que mistura outros elementos brasileiros, como forró, como o próprio samba, axé, e mistura um monte de coisa. E eu era muito incompreendido, é mó louco isso daí, porque da minha geração, e aí eu vou falar direto da minha geração, que a gente se você estivesse no grupo de lá, você não poderia participar desse grupo aqui, né? Se você, por exemplo, se a gente fosse rock e usasse preto, a gente não poderia estar escutando nenhum tipo de música brasileira, um MPB, seja axé, ou seja qualquer outra coisa que estivesse rolando. E eu achava isso muito mesquinho e pequeno, né? Então, primeiro eu dou os parabéns para isso, que se vocês conseguiram fazer essa união, né? Vocês estão indo na contramão do que todo mundo já estava, e eu já achava que deveria estar muito tempo fazendo isso, né? E acho muito legal essa conexão que vocês estão fazendo, né? Porque é usar várias linguagens sem perder a identidade que a gente tem, né? É, vamos falar um pouco aqui, sim. Eu estava vendo aqui que no que você me mandou, que vocês lançaram um álbum, mas vocês vão fazer uma mini turnê, é isso? Ou estão sim. fazendo já? A gente vai fazer. A gente não lançou o álbum, a gente vai lançar o álbum no meio da turnê. Ah, legal, vocês vão lançar o álbum já com as músicas Sim, rodando, com as é isso? músicas rodando. A gente já toca essas músicas há algum tempo, mas a gente vai lançar elas agora. A gente faz 2 shows no Rio de Janeiro, no Escritório Transfusão, que inclusive é um espaço que precisa de ajuda nesse momento. O vizinho pegou fogo lá do lado, caiu. Eles foram apagar o fogo no vizinho e caiu água dentro do. Vamos com calma. Fala então pra câmera lá. Rapaziada, ajudem o Escritório Transfusão, uma casa de show lá no Rio de Janeiro. O vizinho pegou fogo, é uma daquelas casas do centro do Rio, ali próximo da Central do Brasil, e o vizinho pegou fogo, parede germinada, o teto começou a pegar fogo, os bombeiros chegaram a tempo de não pegar fogo lá, mas quando eles apagaram o fogo, dentro do escritório virou uma cachoeira, cara. Ah, imagina, né? Todos os equipamentos foram perdidos. Equipamentos do Léo Almeida, equipamentos cedidos por músicos, para que o espaço funcionasse. E nesse momento o espaço está precisando da ajuda. Vocês vão fazer o show lá quando? Dia 20 de abril e dia 10 de maio a gente toca Legal. lá. Vocês vão fazer esses 2 shows lá. Sim, Então, vocês vão começar por aí. sim. E aí, depois, o que vocês pretendem fazer? A gente tem também marcado Espírito Santo. A gente tá com uma data ali pro dia 15, aliás, pro dia 16 no Espírito Santo. E a gente tem uma data marcada também em Brasília agora, na Ínfino. Que eu acho que é lá na Raia Leste ou é na Raia Norte lá. Muito legal. Inclusive um salve pro Miguel, dono da Ínfino. Quem faz essas conexões para vocês, para essa turnê? Fui eu que fiz. Foi você que Fui eu fez? que marquei essa turnê, assim. Falando com bandas amigas e com bandas de... Então isso é vamos dizer assim, é um coletivo. Vocês estão fazendo Sim. como se fosse um coletivo. Sim, é esse lance de receber, a rapaziada receber a gente em casa, e ajudar a gente a chegar em outros lugares, assim como a gente também colabora com o espaço, que é, por exemplo, o espaço que eu também trabalho e colaboro na curadoria, que é a Porta Maldita. Eu tô louco pra conhecer, cara. Você é assim, super bem-vindo. Eu tô louco pra conhecer a Porta Maldita. Eu escuto falar de uma outra galera, tô louco pra conhecer lá. E já fica aqui o convite pra estender pra galera da Porta Maldita vir aqui pra gente, pra conversar com a gente. Pra conversar com a gente, do mesmo jeito que eu quero trazer na Imaculada completa. Todo mundo aqui pra gente falar dessa. Antes de vocês conseguirem. Ou depois, talvez, vocês virem aqui pra gente trocar uma ideia, falar do trabalho com todo mundo. Porque banda é isso, né? Eu falo que banda é um casamento, o pior casamento do mundo. Mas é legal porque são várias pessoas pensando em prol de uma coisa só, de um trabalho. E isso é sensacional. Já fica o convite estendido para cá.
Quantos shows vocês pretendem fazer nessa turnê? Eu acho que serão 6 shows, porque a gente volta e faz 2 shows em Santo André também. A gente faz uma casa que é o Link e a outra que é o 74 Club. A gente faz um com a rapaziada da Ciano Ceronte e outro com a rapaziada da Bufo Borealis, que é a banda do Vicente Tassara e do Juninho do Ratos de Porão. Pô, legal. Que é um lance que eles tocam piano, é um lance todo psicodélico, assim. Ah, o que mais tem é esses trabalhos psicodélicos por Opa! aí, né? Eu lembro que eu vou fazendo uma adenda aqui, a gente teve aquele evento lá na praça, e aí vocês levaram uma banda, cara. Eu não lembro o nome da banda. E eu achei sensacional. O Balbúria? Eu acho que era o Balbúria. Que, sim, estive com eles agora recentemente, salve pra rapaziada. E salve pra rapaziada. Meu, adorei o trabalho dos caras. E eu lembro que várias pessoas estavam em volta de mim assim, e eu pirando, curtindo o nosso som, e a galera sem entender como é que. E eu falei, mano, presta atenção que esses moleques são muito bons, cara. Tá acontecendo muita coisa legal. E é tudo desse movimento que você tá fazendo, né? Esse movimento que vocês estão fazendo aí, né? É um movimento como eu te disse lá fora, a gente tá aqui em prol da construção coletiva. A gente acredita que a arte é uma coisa que salva vidas. E a gente não pode só falar isso da boca para fora e usar isso como um bordão numa hora que a gente precisa de um argumento maior. A gente precisa de ação e a gente precisa de movimento. E é justamente o que a gente está fazendo agora. Se infiltrando no máximo de lugar que a gente consegue, conseguindo alcançar lugares e galgando posições nesse momento que são incríveis para uma pessoa que saiu do Veloso ou para o meu guitarrista que é lá da cidade Tiradentes, tá ligado? Os moleque não tinham essa perspectiva de alcançar as coisas assim como as outras bandas que a gente acompanha, que a gente era tá muito junto. distante, né? Muito distante, cara. Pra mim, eu nunca pensei que eu fosse tocar no Blue Note, tá ligado? Que eu fosse tocar no Cinejoia, que eu fosse tocar num festival, agora que a gente tocou lá no Buena Onda com Camarões Orquestra, Molho Negro e Danko Jones, Graveyard, tá ligado? Pra mim é surreal, é um lance de... É incrível o lugar que a gente conseguiu chegar fazendo o que a gente acredita de verdade. Sem precisar vender o que a gente faz, sem precisar... É óbvio que nós somos um produto e isso tudo é um grande comércio, tá ligado? É um grande mercado. Mas a gente não precisou ceder os nossos... a gente não deixou de ser quem a gente acreditava. Tá Isso ligado? é mais legal, assim. Tipo, Vocês a gente continua fazendo Vocês o que a continuam gente- fazendo o que vocês curtem do jeito que vocês gostam de fazer. Né? Exatamente. Então, eu acho que se esse era o objetivo, vocês atingiram o objetivo. Né? Porque eu falo que ser artista no Brasil é muito mais difícil, porque a gente não tem espelhos muito próximos, né? Tá muito distante, como você mesmo disse. É difícil para o cara que mora num lugar que não tem acesso a nenhuma cultura a saber o que é cultura. É muito difícil. Né? A gente não frequenta teatro porque a gente não sabe o que é o teatro. Justamente. Né? Então, a gente não tem essa capacidade de saber que as coisas que estão ali, que estão acontecendo ali. Mas eu vejo isso aqui uma vitória muito grande de vocês. Cara, nosso papo aqui é voando, tá ligado? Você percebeu, né? Mas eu queria algumas coisas. Primeiro que você falasse pra galera aí como que faz pra... quer levar na Imaculada, quer levar seus trabalhos, como é que a gente faz aí? Passa aí pra galera. Ok. Nós nos comunicamos basicamente pela DM do Instagram, né? Pelo direct. Vocês podem mandar um salve lá pra gente, a gente vai responder vocês com certeza. Temos uma equipe que trabalha com isso. Também temos o nosso e-mail que tá lá. É só entrar em contato no direct e passar. E o contato de show é esse também, não tem nenhum número, é tudo no Instagram, tá ligado? arroba na Imaculada. Arroba na Imaculada. Escreve exatamente assim, ó. Na Imaculada, assim, vai estar aqui embaixo aqui, galera. Você vai ver aqui embaixo aqui, ó. Tá na Imaculada, arroba na Imaculada, você vai poder entrar em contato com os caras aí, né? Cara, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, que pra mim Gratidão. Quando eu voltei agora a fazer o programa, uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer aqui era você, pelo seu talento e para você poder contar um pouco dessa história, né, para a galera, que uma história que você está construindo que é muito bonita, que é muito legal e assim, eu sou muito fã, tal. Mas uma coisa que eu quero que você fale assim, para essa galera que está em casa, inclusive essa daí que você falou que não tem acesso, que está conseguindo assistir a gente aqui por um pouquinho, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pela própria televisão, pela Connect TV. Dá o seu recado para essa galera que está começando, o que o Ricardo passaria para esse cara que está aí
querendo fazer um trabalho artístico na casa dele? Agora, em 2025, a primeira coisa que a gente precisa fazer para se preparar, se você não veio de uma estrutura boa e você teve uma base de estudos musicais, assim como eu não tive nada disso. O meu pai é um músico autodidata, assim como a maioria dos músicos que a gente conhece. E, enfim, eu fui estudar depois, mas dentro da academia eles não me aceitaram porque, basicamente, não fazia sentido o estilo de música ou a forma que eu propunha a música para aquelas pessoas daquele jeito, vindo daquela origem, tá ligado? Daquela cor de pele, tá ligado? O que eu falo é pra vocês acreditarem em vocês e fazerem o que vocês acreditam, tá ligado? E principalmente acreditarem em vocês, porque o grande lance é esse, tá ligado? As pessoas desestimulam a gente, é muito fácil lutar contra o que a gente acredita, principalmente se baseando do ponto de que fazer o que a gente acredita numa sociedade capitalista, com todo esse lance de trampo e com todo esse lance de ter que correr atrás de dinheiro, é massacrante, é sufocante, tá ligado? Mas façam o que vocês acreditem, procurem tempo, hora pra vocês estudarem. O que é estudar? É tocar, é ouvir música, é compor, tá ligado? Não é exatamente aprender a ler partitura. É estar com seus amigos, fazer música em conjunto, porque a prática em conjunto, tocar com pessoas, eleva, tá ligado? E é isso. Acho que é basicamente não deixar de acreditar nos seus objetivos, por mais difíceis que as coisas possam parecer, tá ligado? Falo isso porque eu já dormi na rua por causa disso, porque já fiquei sem comer algumas horas por causa disso, e já fui pro Rio de Janeiro por causa disso, e já consegui coisas boas por causa disso também, tá ligado? Não traz só bons frutos, trazem maus frutos também, mas que vocês nunca deixam de ser quem vocês acreditam que vocês são de verdade, tá ligado? Que a verdade, a nossa verdade na real, eu acho que deve ser a única que importa, tá ligado? Pegou a visão aí? Pegou a visão? É isso aí, galera. Ó, acredite em vocês que isso é a coisa mais importante. Eu sempre digo isso. Cara, eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui. Já deixo o convite aí para na Imaculada para vir toda a rapaziada. Esse papo, assim, tem papo aqui para mais uns 3 ou 4 programas, tá? Então vou deixar isso para o próximo programa. Tem muita coisa que eu queria conversar ainda com você. Tem o seu trabalho solo, né? Sim. Que, para quem não sabe, quem quiser acompanhar, entra lá nas redes sociais, né? Ricardo G Paz lá, meu arroba. Ricardo G Paz e procura o trabalho dele, que é bem bacana, tá certo? Muito obrigado, meu amigo. Assim, gratidão. A força da arte esteja com você, tá ligado? Gratidão, porque desse jeito que a gente acredita que as coisas vão mudar, né? É bem por aí mesmo. Eu acredito que só vai mudar se a gente começar a acreditar na gente mesmo e poder passar isso para frente, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho que agradecer a oportunidade, agradecer a Connect TV, agradecer o Fábio Góes, que é meu amigo de longa data, que é uma pessoa que eu já vi tocar inúmeras vezes, é uma referência dentro do nosso município. Moramos na mesma cidade, tenho orgulho disso. E é isso. Gratidão por esse espaço, por fomentar a arte, por fomentar a cultura, que é muito mais do que a maioria dos nossos representantes faz, tá ligado? E, enfim, vamos pra cima, vamos construir isso. Eu queria deixar um salve para um projeto que eu gostaria muito de ter falado, mas a gente, infelizmente, não vai ter tempo, pode falar. O Julieta Social, que é um projeto que a gente produziu aqui em Cotia, no estúdio do Rubens Haddad, e que vai ser lançado também, se tudo der certo, por um selo independente lá de São Paulo agora. Estamos finalizando a conversa disso. Fizemos tudo isso num tempo muito tranquilo, num tempo de paz, ano passado, e espero que esse disco também saia na suavidade. E é isso, domingo tem show, dia 13 de abril, não sei quando vai sair o programa, mas é o nosso último show aí nos próximos 6 meses em São Paulo. Então quem conseguir colar, ou quem foi, parabéns, tá ligado? E é nóis. Galera, quero agradecer você que tá aqui com a gente no Na Mira do Som. Até semana que vem com outro artista. Valeu. Valeu, tamo junto.